Fala galera, tudo bem? Aqui é o Ale da We Trust and welcome to our second class. Bom, primeiramente eu queria comentar aqui um pouquinho da aula de ontem, que a aula de ontem foi um sucesso, né? Bastante gente comentou, bastante gente mandou mensagem pra gente, com dúvidas. A gente tentou esclarecer todas as dúvidas, mas caso você, né, a sua dúvida não tenha sido esclarecida, escreve pra gente, deixa nos comentários que assim que possível a gente vai responder todo mundo, tá bom? Bom, gente, caso você não tenha visto a aula de ontem, a aula de ontem é muito importante para dar sequência na aula de hoje, né? Então, na aula de ontem nós vimos verb to be, vimos aí algumas perguntas pessoais, what's your name, where are you from, how old are you, todas essas perguntas, o que elas significam, como é que você as responde. Então, se você perdeu, a gente vai deixar o link aqui embaixo, é só clicar no link e assiste a aula, ok? Deixa o seu gostei aí também, ok? Bom, gente, na aula de hoje, né, não vou dar spoilers aqui ainda, mas eu queria falar que ao final da aula de hoje nós vamos dar um presente para vocês. Então fica aí com a gente até o final and let's go! Bom, gente, primeiramente aqui nós vamos ver alguns verbos. Então vocês vejam que nós temos algumas figuras aqui, né? Nós temos 4 figuras e aqui eu tenho esses 4 verbos. O primeiro verbo que a gente tem aqui é o verbo eat. 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 O segundo verbo, cook, work and sing. Prestem atenção como é que a gente pronuncia o final dessas palavras aqui. Elas são consoantes mudas, né? Então, praticamente, ela não é pronunciado. Em português, a gente tem essa mania de querer colocar um i aí no final, né? E falar um internet, hot dog. Mas em inglês, não. A consoante muda, ela termina ali na consoante mesmo. Não tem um i aí no final que a gente tem o costume de colocar em português. Então, aqui eu vou dizer eat. Eat. E dessas figuras aqui, vocês conseguem identificar qual que é o verbo it? It? No? So, it is this, ok? Deixa eu marcar aqui para vocês, ver se eu consigo marcar aqui. Não. So, it. This is it. And cook. Cook. What is cook? This is cook, ok? Cook. And here, work, work. So, work, this picture here, work. And the last one, sing, sing. Ok? Eu tenho uma outra lista aqui com outros verbos que são os seguintes verbos. Love, finish, have, and live. Esses outros verbos aqui não são verbos que são ações, que nem esses primeiros verbos aqui. Então fica um pouco mais difícil da gente associar com figuras. O primeiro verbo aqui, eu acredito que 99% aí das pessoas já conhecem, que é o verbo love, que é um amar. Não necessariamente é só um amar. A gente pode usar love também para dizer que você adora algo. Por exemplo, eu posso dizer I love ice cream. I love ice cream. Eu adoro sorvete. Então, não necessariamente eu vou usar só em situações onde duas pessoas se amam ou, entre uma mãe e um filho. Não, eu posso dizer também com coisas que eu gosto muito. Eu posso usar love. Segundo verbo aqui, finish. 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 Finish é o verbo encerrar, terminar, acabar. Tudo isso eu posso usar finish. Por exemplo, I finish work at 7 p.m. Eu termino o meu trabalho às 7. Ok? Próximo verbo aqui é have. Have. A gente usa have para falar de posse. Então, o que eu tenho, o que eu não tenho, eu uso have. Por exemplo, I have a car. I have a car. Eu tenho um carro, ok?
E o último verbo é live. Peraí, não é live? Existem as duas pronúncias. Porém, quando eu estou falando do verbo, é live, ok? Então, quando é que eu vou usar live? Live. Eu uso live para morar. Então, por exemplo, I live in a house. Eu moro numa casa. I live in a house, ok? A outra pronúncia que eu comentei, live, a gente usa para falar de coisas ao vivo. Então, uma apresentação ao vivo, um show ao vivo, isso seria um live concert, ok? Bom, gente, seguindo aqui então, a gente tem aqui uma figura, né, com uma mulher. And what's her name? Her name is Lisa. What's her name? Her name is Lisa. E aqui a gente tem os verbos que a gente acabou de ver. Cook, live, finish, sing, love, have, work and eat. A Lisa vai falar um pouquinho para a gente da rotina dela, né? Então ela vai dar algumas informações dela, o nome dela, a idade, e ela vai falar um pouquinho dela. A gente vai ouvir e vocês vão tentar entender que verbo que está sendo usado em cada uma dessas situações aqui, ok? Então vamos ouvir, gente. Hi, I'm Lisa Parsons. I'm 24 years old and I live in New York City. I'm always very busy, but I'm very happy. From Monday to Friday, I work in a bookstore, the Strand bookstore in Manhattan. Then on Saturdays, I have another job. I'm a singer with a band. It's great because I love books and I love singing. On weekdays, I usually finish work at 6 o'clock, but sometimes I stay late until 9 or 10 o'clock at night. On Saturday evenings, I sing in nightclubs in all parts of the city. I don't go to bed until 3 or 4 o'clock in the morning. On Sundays, I don't do much at all. I often eat in a little restaurant near my apartment. I never cook on a Sunday. I'm too tired. E aí, conseguiram entender? Ok? Vamos ver então aqui um pouquinho melhor o que a Lisa está dizendo, quais são os verbos que a gente vai usar em cada uma dessas situações. Então, no começo aqui ela diz: Hi, I'm Lisa Parsons. I'm 24 years old. Então, aqui são coisas que a gente viu na aula de ontem, né? I'm Lisa Parsons. Eu sou a Lisa. I'm 24 years old. Tenho 24 anos. Veja que para falar de idade, a gente não usa have, que é o verbo ter. A gente diz o quão velho a gente é. A gente comentou disso ontem também. Bom, continuando aí, essa frase aqui é a primeira frase que vocês têm que completar. I in New York City. Qual o verbo daqui que eu vou usar para I in New York City? I live. I live in New York City. I'm always very busy, but I'm very happy. Esse busy, ele dá um sentido de ocupado, ok? Então aqui quando ela diz I'm always very busy, ela está dizendo que eu estou sempre muito ocupada. But I'm very happy. Happy, feliz. Então eu estou sempre corrido, sempre cheio, sempre ocupado, mas sou bem feliz, ok? E aqui a gente tem duas palavrinhas interessantes aí para o vocabulário de vocês. From Monday to Friday. Monday, segunda. Friday, sexta. Então, from Monday to Friday, de segunda a sexta. From Monday to Friday, I in a bookstore. Bookstore, eu conheço book, mas eu não conheço store. Book é livro, né? Store. Store é loja. Então, o que é uma bookstore? Uma livraria. E aí, o que vocês acham que ela faz numa livraria, gente? Work. Yeah, that's right. Então, aqui, I work in a bookstore. From Monday to Friday, I work in a bookstore. The Strand Bookstore. Aqui, Strand é o nome da livraria.
okay? The Strand Bookstore in Manhattan. Then, on Saturdays, another job. Saturday é o dia que vem logo depois de Friday. Então, from Monday to Friday, de segunda a sexta. Logo depois da sexta, Saturday, sábado. E aqui ela está dizendo que outro emprego. O que vocês acham que pode ser aqui com outro emprego? Já usamos live, já usamos work. Then, on Saturdays, I have another job. I'm a singer with a band. Lembram que sing, a gente viu lá no slide anterior, que era cantar. E o que vai ser então um singer? Singer. So, for example, Madonna. Madonna is a singer. Ok? Pode usar pronome também? Pode usar pronome também, não faz diferença. Não tem gênero a palavra singer. Pode ser tanto cantor quanto cantora. Então a gente vê aqui que ela é cantora com uma banda. I'm a singer with a band. It's great because I love books and I love singing. Ok? Então ela fala que é ótimo porque ela gosta muito de livros, ela adora livros e ela adora cantar. Então ela tem os dois empregos perfeitos para ela. Ok? On weekdays from Monday to Friday, durante a semana. Ok? Então, ao invés de repetir aqui a mesma expressão, from Monday to Friday, ela diz on weekdays. Na semana, I usually work at 6 o'clock. O que vocês acham que dá para usar aqui, gente? I usually finish. Yeah, that's right. I usually finish work at 6 o'clock. But sometimes I stay late until 9 or 10 o'clock at night. Só para a gente entender aqui, esse usually é um normalmente, ou eu costumo, né? Eu normalmente paro de trabalhar às 6 horas. But sometimes, dá para entender sometimes? Usually, normalmente. And sometimes, às vezes. Sometimes I stay late until 9 or 10 o'clock at night. Às vezes eu fico até mais tarde, 9, até 9 ou 10 horas da noite. On Saturday evenings, lembra que ela falou que ela é cantora? O que um cantor faz? Sing. So, on Saturday evenings, I sing in nightclubs, in all parts of the city, em todas as partes da cidade. I don't go to bed until 3 or 4 o'clock in the morning. Aí ela está dizendo que ela não vai dormir, que ela não dorme, né? Dando o sentido de que ela trabalha cantando até 3, 4 horas da manhã. E aí ela encerra. Ok? On Sundays, I don't do much at all. On Sundays, aqui é o próximo dia do nosso final de semana. Então, no final de semana, a gente tem Saturday and Sunday. Saturday, sábado. Sunday, domingo. Ok? On Sundays, I don't do much at all. Faço quase nada. I don't do much at all. Esse don't aqui a gente já vai falar dele um pouquinho mais pra frente. 1 minuto só. I often in a little restaurant near my apartment. Bom, a palavra restaurant é bem parecida com o português, né? Então dá para eu ter uma ideia aí do que é um restaurant. O que a gente faz num restaurant? Eat. So, on Sundays, I don't do much at all. I often eat in a little restaurant near my apartment. Often também é uma palavra muito parecida com usually. Então, I usually, eu normalmente.
I often, eu normalmente, eu frequentemente. É muito parecido as duas palavras. Eu costumo comer, ou eu normalmente como, num pequeno restaurante, num restaurantezinho. A little restaurant near my apartment. Perto do meu apartamento. I never. Bom, usamos it, né? I eat. Usamos finish. Usamos sing, love, have. O único verbo que nós não usamos é cook. Então aqui, I never cook on a Sunday. I'm too tired. Eu nunca cozinho no domingo, ok? I'm too tired, cansado, cansada. Lembrando que serve para os dois, tanto, né, cansado como cansada. Palavras em inglês, a maioria das palavras não tem gênero. Então, é tired. I'm too tired. Tô cansado demais. Ok, guys? Tranquilo? Bom, seguindo aqui, a gente tem o nosso segundo fundamento aí essencial do inglês, que é o simple present. E o que é o simple present? Ali, eu já ouvi falar, mas eu não entendo muito bem o que é esse simple present. Bom, a gente precisa entender primeiramente em que situações eu vou usar o simple present. Eu vou usar o simple present para falar de hábitos, rotina e de tudo que for fatos. Por exemplo, eu moro, né? Como a Lisa diz aqui, I live in New York. I live in New York. Eu moro em Nova York, ok? Mas e se eu não moro em Nova York? Eu vou usar a frase da mesma forma, só vou mudar a cidade. I live em São Paulo. I live em Fortaleza. I live em Manaus. I live in Mexico City. Então não importa a cidade, mas sim como é que eu estou usando essa estrutura aqui. Tudo que for fato, tudo que for algo que você faz rotineiramente, tudo isso você vai usar o simple present. E como é que eu uso o simple present? Bom, aqui na afirmativa, a gente vai pegar a pessoa, no caso I, né? You, we, they. Lembra, a gente falou disso também na aula de ontem. I, eu. You, você ou vocês. Dá pra ser também. We, nós. E they, eles. E eu simplesmente vou colocar o verbo que eu quero. Ok? Então, diferentemente de português, que eu vou mudando o verbo para cada pessoa, em português a gente diria eu moro, você mora. Eu moro. Você mora. Ele mora, nós moramos. Então, isso que se chama flexão verbal em inglês praticamente não existe. Para I, you, we e they, a gente usa o mesmo verbo, live. Se fosse outro verbo, também seria a mesma coisa. I work, you work, we work, they work. Se fosse eat, I eat, you eat, we eat, they eat. Não tem diferença. É só colocar a pessoa e o verbo, ok? E se eu quiser fazer negativas? Bom, negativas, em português, a gente simplesmente usa a palavra não. Eu moro, eu não moro. Eu como, eu não como. Eu trabalho, eu não trabalho. Em inglês é assim também? Mais ou menos. Para fazer negativas, com o simple present, no simple present, a gente vai usar algo chamado auxiliary verb, que vocês já devem ter visto, né? Todo mundo que estudou inglês já alguma vez sabe que existem esse tal aí de auxiliary verbs. Posso não entender muito bem como é que usa, mas eu sei que ele existe. Então, na negativa aqui do simple present, como é que eu vou dizer? Eu não moro. I don't live. I don't live in London. You don't live in London. We don't live in London. They don't live in London. Veja que o T também é bem sutil aqui, né, gente? Eu não digo don't, eu digo don't. Don't. I don't live. I don't live. Dentro dessa frase, o T praticamente some. I don't live. Ok? E isso aqui é simplesmente uma negativa. Eu não moro. Eu moro em Nova York, você não mora em Londres. Ok? I live in New York. I don't live in London. E se eu quiser fazer perguntas? Bom, para fazer perguntas em português,
a gente só muda a entonação e coloca um ponto de interrogação e é uma pergunta, certo? Em inglês é a mesma coisa. A gente também vai usar um verbo auxiliar. E qual que é o verbo auxiliar que eu vou usar aqui? Do. Então aqui eu vou perguntar, do you live in New York? Vocês já devem ter ouvido a pergunta, por exemplo, do you speak English? Do you speak English? Ok? Por que eu estou usando um do aí? Porque eu estou querendo saber se você fala inglês. Ok? Não é passado se você falou, não é futuro se você vai falar, simplesmente se você fala. Do you speak English? Nos exemplos que nós temos aqui, do you live in New York? Você mora em Nova York? Do we live in New York? Nós moramos em Nova York. Do they live in New York? Eles moram em Nova York? Ok? Aí você fala, legal, Ale, entendi. Mas aqui tá faltando algumas pessoas, né? Eu tenho I, eu tenho you, eu tenho we, que é nós, eu tenho they, que é eles, e aqueles dois lá, ele ou ela, he and she. Tá separado porque a gente usa o verbo aqui um pouquinho diferente. Então aqui, quando eu tô falando de mim, eu digo I live. E se eu for falar ele, eu vou dizer he lives. He lives. She lives. It lives. Percebam que nós temos um S aqui no final do verbo. He lives in New York. Esse verbo aí, esse S no final do verbo é um plural? Não, não é um plural. É apenas uma flexão verbal. Que nem eu falei aqui em português, nós usamos isso, né? Eu moro, você mora, ou se eu usar tu moras, né? Tem um S aí no final. É a mesma coisa aqui. É simplesmente uma flexão verbal. Para diferenciar quando eu estou falando he ou she. Ok? Então, se eu falar he live, tá errado? Sem o S? Tá errado. Gramaticalmente tá errado. A gente pode até, talvez, ver aí uma pessoa ou outra, americano mesmo, falando assim, ou numa música, talvez, mas é uma forma bem mais informal de dizer. Seria algo como nós vai, sabe? Muito informal. Então, vamos evitar usar desse jeito aí. He lives in New York. She lives in New York. E o it? Para que eu uso it? Para coisas. Ok? Então, por exemplo, se eu estiver falando, não sei, de um animal, talvez eu poderia usar it lives. It lives. Ok? E lembrando que aqui no exemplo tá live, mas todos os outros verbos vai seguir a mesma regra. Então, se fosse trabalho, he works, she works, it works. Se fosse comer, he eats, she eats, it eats. Ok? Bacana. Negativas, né? Com I, you, we, they, eu uso don't, don't. E com he, she, it, nós vamos dizer doesn't. He doesn't live in London. She doesn't live in London. It doesn't live in London. Então, olha só, percebam que a alteração que precisa ser feita para he, she e it, na negativa, foi feita no auxiliar. O don't vira o doesn't. Eu preciso, então, fazer essa alteração aqui de colocar um S no final do verbo? Não. Por quê? Porque o auxiliar já está em concordância com o he, com o she e com o it. Não há mais necessidade de mudar o verbo aqui e colocar um S. Ok? Então eu vou dizer he doesn't live, she doesn't live, it doesn't live. Alright? E para fazer perguntas, acertou quem disse does. Does he live in New York? Does she live in New York? Does it live in New York? Ok? Então, para fazer perguntas para você, sobre você, eu vou usar do you. Do you live in New York? Agora, se eu estiver perguntando para você, mas sobre uma outra pessoa, ou he, ou she, eu vou usar does. Does he live in New York? Does he work in a bank? Ele trabalha num banco? Does she eat meat? Ela come carne? Does she eat meat? Ok? Legal, gente. Bom, lembrando que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar nos comentários, porque vai ser um prazer para a gente responder as dúvidas de vocês, ok?
Continuando aqui, lembram dela? Que a gente acabou de ver é a Lisa, né? Lisa Parsons. Alright, so o que a gente vai ouvir aqui é uma entrevista com a Lisa. Então eu vou ter uma outra pessoa aqui, um entrevistador, fazendo várias perguntas para a Lisa e a Lisa vai responder todas essas perguntas. Primeiramente, eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem e tentem entender, tentem principalmente identificar esses verbos que a gente acabou de ver. Have, love, work, live, esses verbos que nós vimos, porque eles vão estar nessas perguntas aqui que o entrevistador vai estar fazendo para ela. E tentem entender também as respostas da Lisa. Mas a gente já vai ver todo o script desse conversation, ok? Vamos ouvir. Hi, Lisa. Nice to meet you. Nice to meet you too. Now, I hear you often sing in nightclubs here in New York. That's right. I love singing. And how old are you, Lisa? I'm 24. And do you live in New York? Yes, I do. I live downtown near the river. And where do you work? I work in a bookstore, the Strand bookstore in Manhattan. What time do you finish work? Well, I usually finish at 6 o'clock, but sometimes I stay late until 9 or 10 o'clock. But I always finish at 6 on Saturdays because I sing in the evening. How many jobs do you have? Just two, the bookstore and singing. And do you like your jobs? Oh, yes, I love them both. Why do you like them? Because I love singing and I love books. I'm lucky. I love my work. What do you do on Sundays? Oh, I don't do much at all. I often eat in a little restaurant near my apartment. Do you sometimes cook on Sundays? Never. I'm too tired. I understand that. Thank you very much for your time, Lisa. My pleasure. Tudo bem se vocês não conseguiram entender 100% aqui desse conversation, porque acaba tendo algumas expressões que, né, muitas vezes a gente não conhece. E a gente, né, teve uma aula ontem, uma aula hoje, não dá pra gente ter tido todo esse conteúdo para entender tudo isso. Mas as perguntas e as respostas da Lisa, nós vamos ver aqui. Então a primeira pergunta que ele fez para ela foi: How old are you? How old are you? Isso é uma pergunta que nós vimos na aula de ontem, né? Que eu tô querendo saber a idade da pessoa. Eu pergunto de uma forma um pouquinho diferente, mas é uma pergunta referente à idade. Então, essa pergunta, how old are you? Lembram quantos anos a Alissa tinha? Lembram? Ela diz, I'm 24. Eu posso falar 20, né? Uma forma mais americana. Eu também posso falar 20, uma forma mais britânica. Os dois estão certos. Com esse T aí, 20 ou 20, 24. I'm 24. A segunda pergunta que ele fez foi: Do you live in New York? Do you live in New York? Essa pergunta a gente, né, consegue já entender bem, porque a gente viu, acabou de ver nos exemplos ali que eu tinha dado para vocês, né? Do you live in New York? E no caso dela, ela mora. Então como é que ela vai responder isso? Isso aqui é uma pergunta que está simplesmente te pedindo uma informação para você confirmar isso. Então você vai responder com yes, I do, ou no, I don't, ok? Eu só estou querendo confirmar algo. No caso dela, ela mora em Nova York? Sim. Então ela vai falar yes, I do. Ela ainda complementou isso dizendo I live downtown. I live downtown. O que é o downtown area? É a região do centro. Então, quando ela diz I live downtown, eu moro no centro. I live downtown. Próxima pergunta. Where do you work? Where do you work? A gente viu, né, na aula de ontem, aquela pergunta. Where are you from? Lembram dessa pergunta? Falei que a aula de ontem ia ser importante para a aula de hoje, né? Where? Onde? Where do you work? Onde você trabalha? Where do you work? Lembra onde a Alissa trabalha? Numa livraria. Então como é que ela responde? I work in a bookstore. I work in a bookstore. A próxima pergunta que ele fez foi referente a what time. What time do you finish work? Lembram o que era finish? What time do you finish work?
E ela diz, I usually finish at 6 o'clock. Costumo terminar umas 6, costumo encerrar umas 6. I usually finish at 6 o'clock. Esse o'clock é opcional quando eu estou falando de horas. Eu posso usar ou não. Seria a mesma coisa que falar eu termino às 6 ou eu termino às 6 horas, ok? Mas eu só uso o'clock para hora cheia. Às 3 horas, às 4 horas, às 5 horas. Se for umas 5:15, aí a gente não usa o'clock, alright? Próxima pergunta. How many jobs do you have? A palavra job quer dizer profissão ou emprego. E aí lembram que a Alissa, ela tem 2 empregos, né? Então ele pergunta aqui, how many? Quantos? How many jobs do you have? E ela diz, just two. 2 jobs. The bookstore and singing. A livraria e cantar. Singing. Ok? E ele pergunta, do you like your jobs? Do you like your jobs? Você gosta dos seus empregos? E ela responde, yes, I love them. O que é esse them aqui, Ale? Esse them, a palavra like, a palavra love, são verbos que precisam de um complemento. Quando você ama ou quando você gosta de algo ou de alguém. Em inglês eu vou precisar desse complemento na frase. Como é que são 2 empregos? Seria algo como sim, eu adoro eles, os empregos. Mas ao invés de responder yes, I love my jobs, ela diz yes, I love them. Eu os adoro. Adoro os empregos que eu tenho. Ok? Ficou claro? Próxima pergunta. Why do you like them? Why? Por quê? Why do you like them? Por que você gosta dos seus empregos? E aí ela vai falar. Because I love singing and I love books. Lembra que ela falou isso mesmo, né? Naquele primeiro áudio que a gente ouviu da Lisa, ela falou que gosta muito de livros, que gosta muito de cantar. Então, aqui por que você gosta dos seus empregos? Because I love singing and I love books. Próxima pergunta. Lembra que ela disse que não fazia muita coisa no sábado, né? Porque já trabalha durante a semana, e aí no sábado ela tem outro emprego, ela canta, e aí de domingo ela não faz muita coisa. Então aqui, what do you do? What do you do on Sundays? Ale, tá certo isso? Tem 2 do mesmo? Tem 2 do. Vou explicar. O primeiro do aqui é esse do que a gente tem em todas as perguntas, que é o tal do auxiliary verb. Porém, o do, ele também pode ser o verbo da frase. E ele é o verbo fazer. Ok? Então, aqui na pergunta, what do you do? O que você faz? What do you do? Normalmente, essa pergunta, ela se refere a qual a sua profissão. O que você faz? What do you do? Porém, nesse caso aqui, ele é um pouco mais específico. O que você faz aos domingos? What do you do on Sundays? What do you do on Sundays? Lembra que ela falou? Não faz muita coisa. I don't do much. Não faço quase nada. I don't do much. I often eat in a restaurant. Eu costumo comer num restaurante, comer fora. I often eat in a restaurant. E a última pergunta que ele fez. Do you sometimes cook on Sundays? Do you sometimes cook on Sundays? Sometimes era às vezes. Então, às vezes você cozinha no domingo? No. Never. I'm too tired. No caso da Lisa, foi a resposta que ela deu. No, never. Nunca. Não, nunca. I'm too tired. Lembrando, tired, cansado. Sempre muito cansado. Ok? Ficou mais claro de entender agora? Legal? Bom, bacana. Aí você pode me falar. Ale, legal. Consegui entender as perguntas. Consegui entender as respostas da Lisa. Mas as respostas da Lisa não são as minhas respostas. Como é que eu vou fazer para dar as minhas informações aqui? Então vamos tentar ver aqui como é que vai ficar se eu quiser mudar algumas informações. Bom, entendendo as perguntas já é meio caminho andado, né? Estou entendendo o que está sendo perguntado.
E aí eu já tenho aqui uma base de resposta. Eu preciso talvez trocar uma informação ou outra. Vamos ver como é que a gente faz isso? Ok? Então lembram da primeira pergunta? A primeira pergunta era... And how old are you? How old are you? Vamos ouvir de novo? And how old are you? No meu caso, eu vou falar I'm 40. I'm 40. Eu posso falar I'm 40 years old ou eu posso simplesmente falar I'm 40. E a próxima pergunta que nós tínhamos? And do you live in New York? And do you live in New York? No, I don't live in New York. I live in São Paulo. Ok? Então a pergunta, do you live in New York? No, I don't. I live in São Paulo. Lembrando que é só vocês mudarem a cidade para vocês falarem onde vocês moram. Da mesma forma, a primeira resposta aqui, I'm 40. No meu caso, eu tenho 40. Se tiver 20, I'm 20. Se eu tiver 32, I'm 32. Talvez vocês precisem ver só como é que vocês dizem ali o número correspondente à idade de vocês. Ok? Próxima pergunta. Vê se dá para entender só ouvindo. And where do you work? Ok. Vamos ouvir de novo? And where do you work? And where do you work? Where do you work? A Lisa tinha respondido I work in a bookstore. Eu não trabalho numa livraria. Então eu vou responder I don't work in a bookstore. Não, eu vou responder com onde eu trabalho. So, where do you work? I work in a school. We trust idiomas. I work in a school. Ok? Pergunta number 4. What time do you finish work? Ok, deu para entender? What time do you finish work? What time do you finish work? What time do you finish work? Como é que eu vou responder isso? I usually finish at 8 in the evening. Eu também posso falar 8 p.m., 8 o'clock. Eu coloquei aqui o in the evening para dar a ideia de que é às 8 da noite, ok? I usually finish at 8 in the evening. Às 8 da noite. Question number 5. How many jobs do you have? How many jobs do you have? Né? Que no caso da Lisa ela tinha 2 jobs, né? 2 empregos. How many jobs do you have? E no meu caso também eu poderia falar que eu tenho 2 empregos. Just 2. I'm a teacher and a coordinator. I am a teacher and a coordinator. Question number 6. And do you like your jobs? Deu para entender? Do you like your jobs? Do you like your jobs? Então, se a pessoa me perguntar, And do you like your jobs? yes, I do. I like my jobs. Why do you like them? Why? Why do you like them? Por que você gosta deles? Why do you like them? Well, I like my jobs because I love English and I love teaching. I love English and I love teaching. No caso de vocês, essa aqui é uma pergunta que talvez ela precisa ser elaborada de uma forma um pouquinho diferente. Precisa entender o porquê que você gosta do seu emprego. Então, supondo que você, não sei, trabalhe com vendas e você gosta, supondo que sim, porque pode ser também que você não goste, né? Do you like your job? E você fala, no, I don't. Mas supondo que você goste do seu trabalho. Então, por que que você gosta do seu trabalho? Vamos supor que você trabalha com vendas e que você gosta porque você gosta de lidar com pessoas. Eu não preciso necessariamente falar lidar. Ale, eu não sei falar o verbo lidar. Como é que eu vou falar isso? A gente pode falar de uma forma um pouco mais simples, né? Então, um vendedor que gosta do emprego porque gosta de lidar com pessoas poderia dizer I like my job because I like people. I like people. Eu gosto de pessoas. Ou eu poderia dizer I like talking. Eu gosto de conversar. Ok? Então tem que ver aí seria uma coisa um pouco mais específica, né? Por que que você gosta do seu emprego? Ou se você não gosta, você simplesmente fala no. I don't like it very much. Não gosto muito. Alright?
Question number 8. What do you do on Sundays? Deu para entender? Vamos ver de novo. What do you do on Sundays? What do you do? O que você faz? On Sundays. What do you do on Sundays? O que você faz de domingo? A Alissa lá disse que ela comia num restaurante lá, não fazia muita coisa. E eu? I don't do much. I usually play video games. Sometimes I visit my parents, my family. I eat with them. Às vezes eu vejo minha família, às vezes eu como com eles, almoço com eles, ok? E a nossa última pergunta aqui. Do you sometimes cook on Sundays? Do you sometimes cook on Sundays? Lembrando que cook a gente viu lá no começo da aula, o verbo cozinhar, né? Então eu consigo entender que a pessoa que está me perguntando se às vezes eu cozinho de domingo, a resposta aqui também pode variar, ok? No meu caso aqui, never. I usually have lunch with my family. Have lunch é almoçar. Então, I have lunch with my family. Eu almoço com a minha família. Ok, gente? Bom, essa aula aqui, né, sobre Simple Present, foi um panorama um pouco mais geral aqui do que é o Simple Present, de como se usa o Simple Present. E ele pode ser muito amplo, porque assim, eu posso pegar essa estrutura aqui que a gente viu na aula e usar basicamente com todos os verbos, ok? Mas tem um verbo que a gente não vai usar essa estrutura, que é o verbo to be. Por isso, inclusive, que a gente viu o verbo to be na nossa primeira aula. Por quê? Porque o verbo to be ele segue uma forma um pouco diferente para fazer negativas, para fazer perguntas, que o verbo to be não usa auxiliar. Lembram? Verbo to be para fazer perguntas eu simplesmente invertia. Are you from London? Is he a teacher? Então eu simplesmente inverto com o verbo to be. Os outros verbos, basicamente todos vão seguir essa estrutura aqui. Então você pode pegar qualquer verbo que vai funcionar. Vou colocar aqui qualquer verbo. Quero colocar, sei lá, o verbo viajar. I travel, you travel, we travel, they travel. He travels, she travels, it travels. Então, basicamente funciona com todos os verbos. Tirando o verbo to be e tirando uma categoria de verbos que a gente chama de modal verbs. Mas não vou entrar no assunto de modal verbs, esse é um assunto para uma outra aula. Numa outra aula eu explico melhor para vocês o que é modal verbs. Tá ok, gente? Bom, eu vou adorar saber as dúvidas que vocês tiveram, se vocês tiveram dúvidas. Me falem também o que vocês acharam dessa aula de hoje. Deixa nos comentários. Manda para os amigos. Se vocês acharem que de alguma forma essa aula pode ser útil para outras pessoas, comenta com essas pessoas, manda o link para as pessoas. Vai ser um prazer poder contribuir de alguma forma aí para ajudar nessa aquisição do idioma. Tá bom, gente? Quase que eu me esqueço. Tinha comentado ontem e no começo da aula de hoje também sobre um presente que eu ia dar para vocês, não é? Bom, então nós da We Trust vamos disponibilizar para vocês, totalmente de graça, um e-book sobre prepositions. Preposição é uma coisa que gera muita dúvida. Quem já estudou inglês sabe disso. Eu uso to, eu uso for, eu uso in, eu uso on, nunca sei. Bom, se você tem dúvidas, então, sobre preposições, boas notícias. A gente tem um e-book digital, muito informativo, muito prático, com exemplos das preposições mais usadas em inglês. E a gente vai mandar inteiramente de graça para vocês, para todas as pessoas que se inscreveram e que estão assistindo essa aula de hoje. Tá bom, gente? Bom, espero ver vocês amanhã. A aula de manhã é extremamente importante, tão importante quanto a aula de hoje, tão importante quanto a aula de ontem. A aula de manhã é extremamente importante porque é o nosso terceiro aqui princípio fundamental da língua inglesa. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Thank you very much for watching and I'll see you tomorrow.
Bye bye!